Bíblia de Jerusalém, nova edição revista e ampliada, editora Paulus, ano 2019. Continuação da introdução ao Eclesiástico, página 1142. Alimentado pelos livros santos, sobretudo os livros sapienciais anteriores. Quando seu neto traduz sua obra, a situação já havia mudado. O sacerdócio não é mais hereditário, mas é comprado. Entre parênteses, segundo livro dos Macabeus, capítulo 4. Pior ainda, Antíoco IV Epífanes, entre parênteses, do ano 175 ao ano 163, quis impor o helenismo pela força, e o templo foi profanado, provocando a revolta dos Macabeus. Entre parênteses, segundo livro dos Macabeus, capítulo 5 ao capítulo 6. O tradutor leva em conta esse novo estado de coisas, entre parênteses, conforme o capítulo 50, versículo 24. Menos de um século mais tarde, sob a pressão dos acontecimentos, certas ideias religiosas evoluíram, especialmente no que se refere ao destino humano e à retribuição. Ben Sirá e seu neto têm as mesmas incertezas que Jó e o Eclesiastes. Abre parênteses, conforme capítulo 7, versículo 17, sinal de mais, ponto 36. Capítulo 17, versículo 23. Capítulo 40, versículo do 3 ao 4. E capítulo 50, versículo 24. Eles creem na retribuição, sentem a importância trágica da morte, mas não sabem ainda de que modo Deus devolverá a cada um segundo seus atos. À nova luz aparecem algumas adições, cujos autores são desconhecidos. Sua teologia se assemelha à dos fariseus e dos essênios. Abre parênteses, conforme capítulo 12, versículo 6, capítulo 16, versículo 22 e capítulo 19, versículo 19. Os acréscimos latinos a capítulo 24, versículo 22 e 32 e o acréscimo siríaco a capítulo 1, versículo 22, fecha parênteses. O amor para com o Senhor faz também, mais explicitamente, parte da atitude religiosa. Abre parênteses, capítulo 1, versículos 10 e 18, capítulo 11, versículo 15, capítulo 17, versículo 18, capítulo 24, versículo 18 e capítulo 25, versículo 12, fecha parênteses. Em sua forma, o livro está na linha de seus predecessores e de seus modelos. Seu estilo põe em ação todos os recursos da poética dos sábios. Encontra-se em Ben Sirá o provérbio ou uma sequência de provérbios sem clara ligação entre si, como nas coletâneas antigas do livro dos provérbios, entre parênteses, capítulo 10 e seguintes. Mais frequentemente, porém, expõe seu ensinamento em passagens mais desenvolvidas, nas quais uma argumentação serve de arcabouço. Nisso se aproxima de Provérbios, capítulo 1 ao 9, de Jó e de Eclesiastes. Embora não dê a seu livro estrutura fechada, como Jó, Eclesiastes ou Sabedoria, reúne frequentemente diversas perícopes, que formam assim verdadeiros pequenos tratados. Assim, capítulo 14, versículo do 11 ao capítulo 16, versículo 23, e capítulo 16, versículo 24, ao capítulo 18, versículo 14, sobre a liberdade, o pecado, a conversão e a entrega à misericórdia divina. Capítulo 22, versículo 27, ao capítulo 23, versículo 6, é prece que abre uma lição sobre o bom uso da palavra e sobre a luxúria. Capítulo 25 ao 26 refere-se ao matrimônio. Capítulo 34, versículo 18 ao capítulo 36, versículo 17, trata do ato cultual autêntico e da prece do pobre. Capítulo 36, versículo 18 ao capítulo 37, versículo 26, insiste no discernimento na escolha de relações privilegiadas. Ademais, a maior parte da obra não oferece estrutura fechada, damos-lhe
aqui o título de coleção de sentenças. Entre parênteses, capítulo 1, versículo do 1 ao capítulo 42, versículo 14. Entretanto, algumas passagens consagradas à sabedoria, abre parênteses, capítulo 1, versículo do 1 ao 10, capítulo 4, versículo do 11 ao 19, capítulo 6, versículo do 18 ao 26, capítulo 14, versículo 20 ao capítulo 15, versículo 10 e capítulo 24. Dão um ritmo à primeira metade, enquanto outras centradas no sábio. Abre parênteses, capítulo 24, versículo 24 ao 30, capítulo 37, do versículo 16 ao 26, e capítulo 39, do versículo 1 ao 11, fecha parênteses. Escandem a segunda. Os últimos capítulos do livro cantam de modo bem mais homogêneo a glória de Deus na natureza. Entre parênteses, capítulo 42, versículo 15 ao capítulo 43, versículo 33. E na história, entre parênteses, capítulo 44 ao 50. O capítulo final une uma ação de graças depois da aprovação. Abre parênteses, capítulo 51, versículo do 1 ao 12, conforme o capítulo 2, fecha parênteses. E o último retrato do sábio, abre parênteses, capítulo 51, versículo 13 seguintes, cujo início foi reencontrado em hebraico em Qumran, fecha parênteses, conforme capítulo 1. A doutrina de Ben Sirá é uma retomada, mas sapiencial, de toda a tradição bíblica anterior. Entre parênteses, conforme capítulo 39, versículo 1. A sabedoria é o seu centro, dom de Deus sempre oferecido aos que escolheu e experimentou. Ela acumula de bens aquele que a acolhe docilmente e faz do sábio um portador de sabedoria. De fato, a sabedoria de Deus se manifestou em Israel e a lei compreendida como a revelação bíblica é sua melhor expressão. Entre parênteses, capítulo 24, versículo 23. A condição para receber a sabedoria é o temor de Deus, atitude de veneração e até de amor. Entre parênteses, capítulo 2, versículo do 15 ao 16. Pela qual o homem se abre ao dom de Deus e se submete aos apelos de sua lei. Abre parênteses, capítulo 1, versículo do 11 ao 30, capítulo 2, capítulo 10, do versículo 19 ao 25, capítulo 25, do versículo 7 ao 11, e capítulo 40, versículo 18 ao 27, fecha parênteses. Sobre estas bases, Ben Sirá salienta tudo o que faz o homem realizado. O domínio de si é característica fundamental, de início nas relações interpessoais. Insistirá no controle necessário da palavra. Abre parênteses, capítulo 18, versículo do 15 ao capítulo 20, versículo 21, capítulo 21, versículo do 1 ao capítulo 22, versículo 26, capítulo 22, versículo 27, ao capítulo 23, versículo 1, 7 ao 15, e capítulo 28, versículo 13 ao 26, fecha parênteses. Escrevendo para jovens, recorda os perigos da luxúria que destrói o matrimônio. Abre parênteses, capítulo 9, versículo do 1 ao 9, capítulo 23, versículo 2 ao 6 e do 16 ao 27, capítulo 36, do versículo 27 ao 31 e capítulo 42, do versículo 12 ao 14, fecha parênteses. Aprecia a harmonia conjugal, mas também descreve com severidade as misérias do casal mal combinado. Entre parênteses, capítulo 25, versículo 1 ao capítulo 26, versículo 27. Elogia a amizade e relembra suas condições. Abre parênteses, capítulo 6, versículo 5 ao 17, capítulo 12, versículo do 8 ao 18, capítulo 22, do versículo 19 ao 26, capítulo 27, do versículo 16 ao 21 e capítulo 37, do versículo 1 ao 6. Fecha parênteses.
Com mais sensibilidade, ele convida a ajudar o próximo, em particular, os pobres. Abre parênteses, capítulo 3, versículo 30 ao capítulo 4, versículo 10. Capítulo 7, versículo 32 ao 36. Capítulo 18, do versículo 15 ao 18. E capítulo 29, do versículo 1 ao 20. Fecha parênteses. Para ele, o orgulho não é digno. Abre parênteses, capítulo 3, versículo 26 ao 28. E capítulo 10, do versículo 7 ao 18. Fecha parênteses. A riqueza tem os seus riscos e, de per si, não torna sábio. Abre parênteses, capítulo 5, versículo do 1 ao 7. E capítulo 31, versículo do 1 ao 11. Fecha parênteses. Entre as virtudes, recomenda a humildade. Abre parênteses, capítulo 3, do versículo 17 ao 24. Capítulo 10, do 26 ao capítulo 11, versículo 6. Fecha parênteses. A confiança apenas em Deus. Entre parênteses, capítulo 2 e capítulo 11, do versículo 12 ao 28. Ele chama a conversão. Abre parênteses, capítulo 17, do versículo 25 ao 32. E capítulo 21, do versículo 1 ao 3. Fecha parênteses. Ao perdão, entre parênteses, capítulo 27, versículo 28, ao capítulo 28, versículo 7. Para ele, o ato cultual, o sacrifício, caminha a par da justiça. Entre parênteses, capítulo 34, versículo 18, ao capítulo 35, versículo 24. E na provação, somente o Senhor salva. Entre parênteses, capítulo 2 e capítulo 36, versículo do 1 ao 22. Ben Sirá mostrou a ligação que une a sabedoria à revelação bíblica. Entre parênteses, capítulo 24. Nesta